Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente têm uma presença que prende a atenção? Elas falam e todo mundo escuta, postam e as pessoas interagem, comentam, compartilham. Parece que tudo que elas fazem ganha uma relevância naturalmente. Agora, e você? Quantas vezes você já postou algo que parecia incrível e o resultado foi meia dúzia de curtidas e nenhum cliente interessado? Quantas vezes você já sentiu que estava fazendo tudo certo, seguindo as dicas de engajamento, postando com frequência, mas no final nada mudou? Se fosse só sobre aparecer, todo mundo que cria conteúdo já seria autoridade. Mas não é assim que funciona. E se eu te disser que a sua dificuldade não tem nada a ver com o que você posta, mas com a forma como as pessoas percebem você? Se você quer ser visto como autoridade sem precisar implorar por atenção, você está no lugar certo. Mas vamos deixar uma coisa bem clara desde já. Aqui você não vai encontrar truques baratos, enganação ou fórmulas mágicas. O que eu vou te ensinar aqui é criar uma autoridade que é sentida, não forçada. Uma presença que faz com que as pessoas queiram te ouvir, te seguir e comprar de você de uma forma natural. E isso significa que você vai parar de colocar conteúdos no ar de forma aleatória, torcendo para que dê certo e começar a construir uma comunicação que impacta de verdade. E eu sei exatamente o que você está passando, porque para descobrir como construir uma autoridade natural, eu também precisei testar de tudo, tanto na minha marca quanto na marca dos meus clientes. Hoje eu ajudo empreendedores e criadores de conteúdo a construírem marcas inesquecíveis e irresistíveis. Mas o mais importante não é o que eu conquistei, e sim o que eu posso te ensinar. E é exatamente isso o que eu vou fazer aqui. Hoje você vai entender o que realmente faz com que as pessoas enxerguem alguém como autoridade e porque a grande maioria continua irrelevante, mesmo sendo incrível no que faz. Vamos entender o que realmente constrói autoridade, independente do seu número de seguidores e engajamento ou frequência nas postagens. E vamos construir um diferencial que faça sentido para você e para o seu cliente ideal, para que você possa vender seus produtos, serviços ou ideias sem precisar forçar nada. E ao final desse processo, você se tornará uma autoridade natural. Se agora eu pedisse você para me explicar em uma frase pelo que a sua marca é conhecida, o que você diria? E o mais importante, o que as pessoas dizem. Não basta você ter consciência do que faz, nem mesmo ser boa no que faz. O que realmente importa é a maneira como somos percebidos. A maioria das marcas e pessoas não são lembradas por nada específico. São genéricas e acabam gerando aquela sensação de mais do mesmo. E o problema é que tudo que é mais do mesmo é substituível. E talvez neste momento você se pergunte por que isso acontece? O que diferencia quem é referência e tem uma autoridade natural daquelas pessoas que lutam para serem notadas? Hoje eu vou te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você se posiciona e se comunica. Algo que, se aplicado corretamente, vai deixar a sua marca, os seus conteúdos e o seu perfil inesquecível e insubstituível. Hoje eu vou te mostrar o segredo de uma autoridade natural. Muita gente acredita que as pessoas escolhem uma marca pelo que ela oferece, mas isso não é verdade. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Quer um exemplo disso? Por que você acha que a Apple segue vendendo mais que seus concorrentes, mesmo cobrando mais caro? Tecnicamente, ela nem tem a melhor entrega, mas ela trabalha muito bem um ponto que é essencial. Ela sempre acreditou em algo maior. E essa crença é tão forte que ela atraiu e continua atraindo as pessoas que acreditam nessa mesma ideia. Agora vamos fazer a comparação clichê da Apple com a Samsung. Você já percebeu que a Samsung vive pagando celebridades para usarem os seus celulares?
A Apple não faz isso. Eu não sei quando você está vendo essa aula, mas eu a estou gravando em fevereiro de 2025. E recentemente a Anitta foi vista usando um iPhone em Paris. Até aí nada demais, certo? Errado. Isso criou o maior bafafá, porque ela era patrocinada pela Samsung e assim que o contrato acabou, ela voltou correndo para a Apple. Você consegue perceber que esse tipo de coisa não acontece tanto pelas especificações técnicas do celular, mas pelo sentimento de pertencimento? Só que isso não acontece por acaso. Isso acontece porque a Apple sempre quis ser mais do que uma empresa de tecnologia. Desde os anos 70, Steve Jobs queria que artistas, criadores e designers tivessem ferramentas para expressar ideias. Enquanto outras marcas brigavam por um espaço no mundo corporativo, a Apple criava um movimento. E como resultado, hoje a Apple não precisa pagar ninguém. As pessoas usam porque faz sentido para elas, porque de uma forma inconsciente a marca representa aquilo que elas acreditam. A Samsung até tenta comprar esse espaço, mas identidade não se compra. Ou seja, se o seu marketing se resume em listar serviços, disputar preços e destacar técnicas, você já perdeu antes mesmo de começar. Porque, como você pode perceber no exemplo da Apple, uma marca bem posicionada não vende produtos, ela materializa ideias. Se você não souber comunicar o porquê a sua marca oferece produtos ou serviços, vai acabar sempre disputando por preços. Mas se conseguir, as pessoas vão te escolher como uma primeira opção e não pelo seu preço, mas pelo que você representa. Então, a pergunta que você deve se responder nesse momento é: o que você está colocando no mundo? O objetivo da sua marca não deve ser vender para todo mundo o que você tem, mas atrair as pessoas que acreditam no que ela acredita, porque este é o único posicionamento capaz de construir uma autoridade natural. Muita gente confunde posicionamento com nicho. Ah, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento, então esse é o meu posicionamento. Eu sou coach em produtividade, então esse é o meu posicionamento. Eu sou criador de conteúdo de entretenimento, então esse é o meu posicionamento. Eu sou dermatologista, então esse é o meu posicionamento. Mas a verdade é que isso é apenas o que você faz. Posicionamento é a forma como as pessoas te percebem, ou seja, o espaço que você ocupa na mente delas e os sentimentos que você desperta. Essa percepção, quando desenvolvida de uma forma intencional, é capaz de fazer com que as pessoas escolham você como a primeira opção. Um exemplo disso é a Anitta com relação à Apple. E também podemos citar o McDonald's. É impossível não lembrar deles quando falamos em fast food. E quando a gente fala em maratonar séries, é impossível não lembrar da Netflix, certo? Você pode ou não gostar dessas marcas, mas essas associações são um exemplo do resultado de um bom posicionamento. Ou seja, o seu posicionamento deve ser construído com o objetivo de fixar na mente das pessoas aspectos específicos que podem ir desde a liderança no mercado, como no caso do McDonald's, a sentimentos de pertencimento, como no caso da Apple. Neste momento, eu gostaria que você refletisse na seguinte pergunta: qual é o espaço que você ou sua marca ocupa na mente das pessoas? A grande maioria das pessoas e empresas se comunicam de fora para dentro. Elas focam em falar o que elas fazem. É sempre assim. Eu sou influencer, eu sou nutricionista, eu sou proprietária de uma loja de roupas, eu sou corretora de imóveis. Mas a verdade é que ninguém se importa com isso. Se você quer construir um posicionamento irresistível, precisa inverter essa lógica. E para fazer isso, você precisa tirar o foco de quem você é e o que você faz e colocar no porquê você faz. Toda a sua comunicação deve começar por esse porquê. Veja bem, se ao invés de dizer eu sou influencer, a pessoa dissesse eu não crio conteúdo,
Eu provoco conversas, mudo percepções e coloco ideias no radar das pessoas certas, porque o meu trabalho não é sobre números, é sobre impacto. Por isso, marcas que querem mais que visibilidade me escolhem. Perceba que a pessoa está falando sobre o que ela faz, começando pelo porquê ela faz. Então, essa pessoa não estaria vendendo apenas um serviço, ela estaria vendendo uma crença. E isso faria com que as pessoas que acreditam nessa crença se sintam naturalmente atraídos por ela, fazendo com que ela seja, sim, a única opção lógica. O seu porquê é a parte mais importante do seu posicionamento, pois, como você já pode perceber, nós não nos sentimos atraídos pelas marcas que gostamos por um acaso ou apenas pelo que elas oferecem. De um modo automático e inconsciente, nós escolhemos marcas que de alguma forma nos representem e nos façam sentir partes de algo maior.